Atos capítulo 17, versículos de 16 a 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou no meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça porque benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Graças te damos, ó Deus generoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus amado, Criador do céu e da terra. Abençoe esse trabalho por meio da pregação do Evangelho e a expansão dele pelo poder do Espírito Santo, para o louvor da glória da sua graça. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que temos diante de nós trata-se de uma história da decadência espiritual. Atenas era o centro intelectual do mundo antigo, mas também foi o centro da ignorância espiritual e entregue a todo tipo de idolatria. Atenas era o lugar onde se procurava todo tipo de informação intelectual e, por causa disso, era o maior centro cultural do mundo antigo. Escritores antigos registraram que é mais fácil encontrar um ídolo em Atenas do que uma pessoa. Nós temos um contraste entre esse texto e o texto anterior, onde encontramos a dignidade do povo de Bereia e a floresta de ídolos que havia em Atenas.
Nós lemos nos versículos 11 e 12. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Observe a circunstância indicada aqui na primeira parte do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo havia deixado uma ordem aos irmãos bereanos para que Silas e Timóteo, que estavam em Bereia, fossem o mais depressa possível em Atenas, a fim de se encontrarem com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o centro do saber e das artes, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Observe o que chamou a atenção de Paulo. Não era a bela cultura grega, o centro das artes, nem a literatura e filosofia, e muito menos o conhecimento e habilidades oratórias. Também não foram os suntuosos templos e os altares, e nem as belas esculturas e estátuas, mas a idolatria cega. Isso chamou a atenção do apóstolo Paulo, causando-lhe grande agitação, porque viu que a cidade estava cheia de ídolos. A palavra grega para revoltava, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, paroxuno, literalmente é queimar de raiva. Ele ficou profundamente indignado, aguçado, exasperado diante daquela proliferação de ídolos. Paulo era cheio do Espírito Santo e por isso irou, mas não pecou. Na realidade, o próprio Deus se irava com a idolatria de Israel e os castigava severamente até com a morte. Portanto, os olhos de Paulo não eram de um turista, ao contrário de muitos de nós. Paulo estava sozinho e poderia aproveitar para descansar e passear até a chegada dos companheiros Silas e Timóteo. Pode ser até que tenha descansado, mas o texto não diz nada sobre isso. Eu lembro que Paulo não era ignorante e conhecia todas essas culturas e admirava tudo isso, pois era um judeu culto, estudado na Universidade de Tarso, tinha alcançado um nível intelectual elevado para a sua época. Tinha formação e capacidade para aquilatar, avaliar e admirar todos aqueles templos, arquiteturas, literaturas, teatros, pinturas, esculturas e a filosofia. É tão verdade que cita até mesmo a poesia da época no versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. No versículo 17, a reação de Paulo foi pregar, dissertar e aproveitou o conhecimento dos judeus que tinha do Velho Testamento na sinagoga. Confrontavam as pessoas para responder ao anúncio do Evangelho de Cristo. Fazia parte da sua estratégia missionária pregar aos judeus primeiro. Haviam muitos na praça de Atenas, onde era o centro da vida pública da cidade, e ensinavam suas filosofias, defendendo suas teses e rebatendo outras teorias. E Paulo disse: tenho uma boa filosofia para ensinar a vocês. No versículo 17, por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Nós temos visto que a estratégia de Paulo era primeiro pregar aos judeus nas sinagogas. E em Atenas, a sinagoga era sortida de judeus e gentios simpatizantes da religião de Israel. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. A palavra grega para dissertava é dialegumai, que tem a ideia de pensar coisa diferente, ou seja, agora em Cristo Jesus, as leis cerimoniais e civis foram extintas, e a economia antiga não se corrige com remendos novos, e a nova economia não cabe em recipientes velhos. Por isso, a extinção da circuncisão, festas, sábados, páscoas, sacrifícios e o sacerdócio. Observe que Paulo não pregava em Atenas apenas no sábado,
mas também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali, e foi onde ele deparou com alguns arrogantes filósofos epicureus e estoicos que discutiam com ele. É-nos dito no versículo 18: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Os epicureus representavam uma filosofia materialista, onde Deus estava distante da criação. A raça humana não deveria se preocupar em se relacionar com Deus, que era transcendente, distante e não pessoal. Já os estoicos eram panteístas e acreditavam que a divindade era a alma do mundo e estava presente em cada um de nós de tal forma que se confundia com a criação, sendo alheio a ela. Os estoicos pregavam que a alma era boa, mas o corpo era mau. E nessa contenda quiseram denegrir a pessoa de Paulo, o chamando de tagarela. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? A palavra grega para tagarela é espermologos, que apanha sementes, e tem o sentido de alguém que vadia no mercado e que tem apenas pequenas ideias, ou seja, um miserável infame sem conteúdo. Veja a arrogância dos debochados filósofos epicureus e estoicos. Procuravam difamar o grande apóstolo Paulo com um termo pejorativo, chamando-o de miserável, tagarela e sem conteúdo intelectual. Outros, porém, diziam que ele pregava dois deuses, um tal de Jesus, que foi homem, e a outra deusa da ressurreição. É-nos dito na segunda parte do versículo 18. Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Eles pensavam que Paulo estava defendendo um deus de nome hebraico Jesus e a deusa de nome grego ressurreição. Os deuses gregos eram abstratos. Por exemplo, havia a deusa vergonha, o deus destino, a deusa misericórdia e vários outros deuses abstratos. Até mesmo um deus desconhecido. Cerca de 450 anos antes, Sócrates foi condenado à morte e uma das razões de sua condenação foi porque pregava deuses estranhos. Mas a passagem continua e no versículos 19 a 21 temos uma mudança de local. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer, ao ouvir as últimas novidades. O Areópago pode ser o próprio conselho de intelectuais que havia lá em Atenas, ou uma colina onde o povo se reunia para tratar de questões importantes com o conselho da cidade, para julgar os problemas. Observe que no versículo 21, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer, ou ouvir as últimas novidades. Os cidadãos atenienses eram profundamente interessados em questões culturais e novidades. Onde surgia alguma novidade, o grego ateniense estava lá. Era um povo extremamente interessado em expor sua cultura e ideologia. Eles se vangloriavam da sua condição cultural. Usando um neologismo, era um povo cultuólatra. E nos versículos 22 a 31, nós temos a pregação de Paulo de forma muito sábia e excelente. Aos senhores atenienses, afirmando que eram religiosos, e não disse, vocês são idólatras, e de forma muito sábia ele apontou um Deus desconhecido, que era precisamente aquele que Paulo começou a anunciar, o Senhor Jesus Cristo.
Então, de maneira educada e polida, começa a anunciar o Deus pessoal, criador, e não uma criatura dos homens, mas um Deus soberano, espírito independente, mantenedor, preservador, vivificador, onipresente, contradizendo toda a filosofia e religiosidade dos atenienses. Eu lembro que a essa altura do primeiro século, Atenas não estava mais no topo como esteve 5 séculos antes e não tinha tanta cultura como antes, mas ainda tinha uma reputação muito grande e era considerada o maior centro cultural do mundo antigo da época. E realmente foi um privilégio anunciar aqueles sábios e eruditos. Também Paulo prega o evangelho para eles, aplicando-lhes a revelação natural a todos os povos. Paulo estrategicamente ia às sinagogas e aplicava Cristo no Velho Testamento, mostrando que Jesus era o Messias prometido. Mas aos atenienses, Paulo prega a revelação natural, a mesma que pregou aos habitantes de Listra. Em Romanos 1, versículos de 20 a 23, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então Paulo parte da revelação natural, onde as multidões deveriam perceber por meio das coisas que foram criadas, e por causa disso, elas eram indesculpáveis naqueles pecados horríveis de idolatria. Romanos 2, de 14 a 16, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Observe a chamada geral, um chamado do Evangelho a quem a palavra se faz conhecida e que torna resistível aos não eleitos. Isaías disse, porquanto chamei e não respondestes. E todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Oséias disse, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura.
Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E João, em Apocalipse 22:17, disse: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Notem que até mesmo os eleitos podem resistir ao chamado do Evangelho, mas ao tempo determinado por Deus, livremente atenderão ao seu chamado eficaz. Contudo, indistintamente. E aqui no versículo 30 não é diferente. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, temos a vocação externa do Evangelho, cujo chamado é para todos. Mas sabemos que somente os predestinados antes da fundação do mundo atenderão efetivamente a esse chamado. E qual foi o resultado dessa chamada de Paulo? Zombaria, ou seja, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É verdade que foram educados, mas indiferentes, e a resposta foi pífia, e preferiram ouvir as coisas de juízo noutra ocasião. Nós lemos nos versículos 32 a 34. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram a respeito de... A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Nós temos dito repisadamente, enfatizando que a pregação gera cheio de vida para uns e para outros aroma de morte. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. E quais as lições que daqui podemos extrair para a nossa vida espiritual? A primeira é a advertência aos crentes para indignar-se contra a idolatria. Será que estamos acostumados e insensíveis com essa mariolatria e idolatria tão predominante hoje? Não é possível, depois de tantas mortes no período da Inquisição, e parece que as coisas têm piorado depois da Reforma Protestante. E a idolatria tem aumentado tanto. Portanto, temos uma advertência para irarmos contra a idolatria. Uma segunda lição, devemos aproveitar as oportunidades para testemunhar acerca do Evangelho de Cristo. Paulo pregou na sinagoga, na praça, no Areópago, onde quer que ele ia, ele pregava o Evangelho, aproveitando sempre as oportunidades. Quantas vezes não desperdiçamos oportunidades maravilhosas para orar, falar de Jesus? Deus providencia soberanamente oportunidades para evangelizarmos, seja no trabalho, na escola, no lazer, onde for. Precisamos testemunhar acerca do Evangelho de Cristo. O Senhor vai nos usar de acordo com as nossas vocações. Em terceiro lugar, devemos ter coragem para falar sobre o pecado, arrependimento, inferno, juízo final. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Que coragem de Paulo a ponto de descartarem-no por causa desses assuntos. E em quarto lugar, não devemos esperar aplausos e flores na vida cristã. O Evangelho é como arte, encanta alguns, mas não outros. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não devemos desanimar com o resultado da pregação do Evangelho. O problema não está com a mensagem, mas no coração duro, arrogante e soberbo dos miseráveis pecadores. Que Deus nos dê a graça de indignarmos contra a idolatria e que aproveitemos as oportunidades para testemunhar acerca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sem desperdiçar as oportunidades e que tenhamos coragem para pregar, sabendo que para uns o Evangelho é cheio de morte e para outros é aroma
de vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.